Fala pessoal, hoje eu quero fazer uma live diferente, porque mesmo com trilhões sendo injetados no sistema, o mercado de cripto continua parado. Realmente, quando a liquidez está entrando, né, velho, a narrativa está continuando subindo, mas o preço não reage de jeito nenhum, tem alguma coisa errada. Então hoje não é live de call de trade de novo, como ontem, é de leitura de mercado, pessoal. Eu vou conectar 5 posts que circulam hoje no Twitter, com macroeconomia, liquidez, e depois a gente entra no gráfico do Bitcoin, no macro e no micro também, tá? Se você está desesperado, essa live é para você. Se você quer aprender a ler ciclo, fica aqui comigo até o final, pessoal. Não esquece de deixar o like, ativar o sininho, certo? Isso é muito importante para a gente, para continuar criando conteúdo para vocês. Eu sou o Thiago e hoje vamos começar com as notícias, tá? Com esses 5 posts que estão circulando aqui no Twitter. Vamos começar pelo mais importante e o menos comentado nesses últimos dias. Tudo bem que é Natal, isso já era esperado. O volume de trade colapsou, né? E o Bitcoin e Ethereum com a queda de cerca de 70% no volume. E as altcoins, a mesma coisa. Então a gente tem essa queda muito importante, tá? E isso aqui muda tudo para mim, porque sem volume não existe tendência, sem volume qualquer movimento é frágil. Então, para mim, ainda não estamos nem tendência de alta, nem tendência de baixa. Estamos vendo um volume baixo, perfeito para os market makers manipularem, coisa que eu falo direto aqui na nossa live, todos os dias, tá? E por isso que eu estou fora de trades hoje, estou líquido de todas as formas. Eu estava num trade ontem que eu tinha mostrado para vocês, mas decidi cortar, ficar fora, tirar um pouco de folga, curtir esse Réveillon, porque o mercado está muito lateral. Eu vou mostrar direito para vocês aí no gráfico, tá? Mas vamos para a parte crítica. Essa semana que tivemos aqui o Fed comprando mais T-bills, né? Quase 6,8 bilhões. A China injetando liquidez, Tesouro Americano injetando liquidez, Fed colocando mais dinheiro no sistema e mesmo assim o mercado de cripto caiu. Impressionante. Então a pergunta certa não é quanto de liquidez entrou. Eu acho que a pergunta certa agora é para onde essa liquidez está indo, porque realmente para cripto a gente não tá enxergando nesse exato momento. Talvez para commodities como ouro, como prata, né? Então aqui embaixo, tá vendo? Como SP, que estão todas em all-time high, enquanto o Bitcoin está morrendo aqui no chão. Enfim, agora junta isso com o que está acontecendo fora do mercado financeiro. E pouca gente está olhando para isso também, tá? As pequenas empresas nos Estados Unidos estão quebrando no ritmo de recessão, recordes históricos de falência de pequenas e médias empresas. Isso não aparece no S&P, pessoal. Isso não aparece na Nasdaq, certo? Mas aparece na economia real. E quando a economia real começa a sofrer, o risco demora a subir, tá? E agora entra o Bitcoin. Michael Saylor anunciou que vai comprar mais amanhã. Isso é bullish no longo prazo? Sim. Certo? Isso talvez seja um sinal de curto prazo? Não necessariamente. Esse é o erro clássico para mim. Confundir a narrativa com o time. Narrativa sustenta ciclos. Liquidez move preços. Certo? Eu concordo com uma coisa, que 2026 pode ser um mês, ou pode ser um ano que tem tudo para ser incrível, tá? Estímulos, política, eleições, inteligência artificial, desregulamentação para cripto, mas o mercado não sobe por promessas, e todo mundo sabe disso. O mercado sobe quando a liquidez entra em risco, e hoje a liquidez ainda está defensiva, principalmente no ouro. É o que está comentando aqui esse post que está circulando desde hoje de manhã. Agora vamos para o gráfico. A gente está vendo aqui um gráfico caindo desde o 126, pelo menos essa queda, né, parou. O sangue foi estancado, mas a gente continua na lateralização. Muitos estão enxergando isso aqui como o começo de um cup and handle, né? No qual a gente tem o cup, que é o formato da taça, e a mãozinha aqui da taça, né? Mas eu acho que isso é muito cedo para visualizar, certo? No gráfico do diário. O que eu estou enxergando é que a gente está nessa grande lateralização, no qual o preço tentou quebrar já 2 vezes a região de 94 e rejeitou. E agora está se aproximando para um suporte dele aqui, que está na região dos 84 e possível 80 mil, certo? Então eu acredito que o Bitcoin ainda precisa testar novos fundos antes de movimento real. E isso não é pessimismo, tá, pessoal? Isso é uma leitura que eu estou enxergando até o presente momento. A gente pode vir para o micro aqui, essa foi a leitura macro, né? Vamos ver no micro, onde estão todos os meus trades aqui, que eu já comentei. Inclusive, vai assistir a live que
que vai aparecer aí no final do nosso vídeo daqui. Mas enfim, a gente tem um Bitcoin, certo? No gráfico de 1 hora, eu parei, eu cortei. Minha posição, eu saí aqui, tá? Eu saí nesse exato momento aqui. Eu não gosto, comprei de sujo de 1.2, normalmente, para mim o risco-retorno sempre é de 3. Mas enfim, eu preferi sair. Eu não queria ficar exposto à manipulação dos market makers, certo? Então, para mim é isso. O Bitcoin está precisando visitar novos fundos, certo? Essa linha verde aqui de suporte, desde o dia 18 de dezembro, não foi quebrada, o que gera muita liquidez nessa região aqui, tá, pessoal? Toda essa região tem pontos importantes de Fibonacci, como o 0,618 e o 0,786, certo? Depois você dá um pause aqui e vê exatamente qual é o preço. Um é 86.707, o outro é 85.691. Mas enfim, e está confirmando até um gráfico aqui, ó, o gráfico não, desculpa, com a carta térmica do Liquidation Heatmap, que é da semana, tá? Aqui em cima, vocês estão observando. A gente tem um Liquidation Heatmap no qual a gente tem uma faixa aqui, certo? Compradora a ser liquidada, muito grande. E isso exatamente está batendo com o que eu estou achando. Uma descoberta de novos fundos, talvez chegando a 85 mil, talvez até visitando 80 mil, que foi o último fundo que ele fez aí nesse ano, para depois a gente ter realmente uma busca, né, por um topo, até uma quebra desses 90 mil, entre 90 até 94. Essa faixa vai ser muito complicada de quebrar, tá? Está se mostrando um domínio total dos vendedores nessa região. E aqui a gente vai para o nosso, né? A gente sempre mostra, eu acho interessante a gente ver quanto é que foi liquidado, se vocês foram um deles, né? Vocês estão fazendo parte desses 67 milhões, coisa que não é muito grande, mas também que está de acordo com o período de festas, né? Então não tem muita coisa acontecendo nesse período. Mas, de qualquer forma, é melhor ficar atento nesse período de calmaria, porque pode acontecer uma boa tempestade, certo? Isso aqui, esse movimento aqui, essa lateralização aqui, pode ser uma grande causa para o movimento real ou para baixo ou para cima, tá? Mas enfim, é isso. Mercado lateral não é para ganhar dinheiro, é para não perder. Por isso que eu estou hoje fora, eu estou líquido, eu prefiro não estar perdendo grana hoje em posições que não vão ter futuros no mercado frágil desse, certo? Completamente disposto à manipulação dos market makers. Então agora o trader tem que sobreviver para mim. E esse trader que sobrevive é o que respeita o ciclo e é o que entende que agora talvez a gente está numa nova fase no qual a gente tem que entender que comprar talvez não seja uma boa, certo? Hoje a live não foi para empolgar, pessoal, foi uma live curta. Essas lives de festa aqui são lives curtas porque a equipe tem uns de férias, outros doentes. Então a gente está tentando fazer com um conteúdo bem reduzido, mas de qualquer forma importante para que vocês consigam aí navegar nesse momento aí de tanta indecisão, certo? Hoje a live foi para se proteger. Se eu fosse vocês, eu também não estaria expostos. Aproveitem, vão curtir aí o Réveillon, entendeu? E não esquece de comentar, de deixar o like, certo? De dividir esse vídeo com os amigos que se interessam por mercado de cripto e mercado financeiro da maneira geral, tá? A gente aqui não corre atrás do mercado, a gente aqui espera o mercado chamar a gente com um perfeito setup. É isso aí, pessoal. Até mais e até amanhã para a próxima live. Valeu!